Não, então eu quero ouvir não é vocês. brinquedo. Eu quero ouvir de vocês, assim, para leigos. Eu sou leigo aqui da conversa, total. Nada, nem videogame Gustavo eu tenho. Menezes. Não, sou leigo. Eu vou acompanhando, vou sabendo. Eu quero saber se quem faz um jogo para um nicho faz um determinado tipo de jogo, faz qualquer jogo, né? Quais são as limitações? O que impede a indústria de fazer um jogo do entretenimento? E quando a gente fala indústria, eu acho que talvez venha a primeira resposta, é que não estamos organizados em indústria. Pode ser que algumas pessoas com vontade de fazer fazem, aí se vem, é o dinheiro, é o recurso, é o número de equipe? O que falta, basicamente? Para fazer um tipo específico de jogo, né? Não, um jogo de entretenimento, porque o Pedro falou que a gente é campeão em fazer jogos de nicho. Sim. Né, Pedro? Não, é que... pode responder, Pedro. Não. Só explicando. A gente é campeão de fazer jogos em nicho porque são mercados que são poucos explorados, Gustavo. Essa é um pouco a questão que está colocada aí. Entendeu? E a dificuldade é porque é caro, né? Porque, por exemplo... É caro. Esse jogo aí é muito trabalho. Essa que é a parada. Tem um jornalista... trabalho para fazer. Um jornalista... Não, peraí. Deixa eu organizar. Depende do jogo. Deixa eu organizar a bagunça. Pedro. Deixa eu organizar a bagunça. Tem um jornalista investigativo chamado Jason Schreier. Eu recomendo que vocês sigam ele no Twitter, porque ele dá os principais furos da indústria. Ele escreveu 2 livros. O primeiro livro dele se chama Sangue, Suor e Pixels. Tem em português, dá para vocês comprarem. E ele explica sobre desenvolvimento de jogos em relação a 6 jogos recentes. O que ele explica sobre desenvolvimento de jogos é o seguinte. Geralmente quem cobre videogames nos Estados Unidos já cobriu cinema. Então, o desenvolvimento de jogos é tipo fazer um filme, só que em cima de um carro em chamas. É muito mais difícil, porque é o seguinte, as linhas de diálogo que você tem que fazer num filme, vamos supor, Gustavo, você é da teledramaturgia, você tem que fazer 200 linhas de texto. Para jogos, se o jogo tem uma interação de diálogo, você tem que escrever 400 linhas. É o dobro, o triplo, o quádruplo do negócio. Ele acaba sendo mais caro por conta disso. A tecnologia está ficando cada vez mais barata para se produzir, mas ele continua sendo um produto complexo. Por isso que é fundamental, inclusive, que o Brasil entre nesse mercado para deixar de ser um país colonizado. Porque a gente atualmente é um país que só exporta matéria-prima e exporta nossos talentos para o exterior. Se a gente quer qualificar a nossa produção industrial, isso se passa, sim, por fazer videogame. Pode falar, Thiago, desculpa. Roubei tua palavra. Não, é exatamente nessa linha. A questão toda é que é muito trabalho. E aí é muito trabalho e muitas pessoas trabalhando, porque cada uma vai se dividir e fazer uma coisa só. E aí você precisa de dinheiro, porque essas pessoas estão trabalhando, elas precisam receber para pagar os boletos e continuar vivendo a sua vida. Então essa é uma questão assim, e a gente não tem esse investimento para conseguir competir com jogos muito grandes lá fora. De vez em quando a gente acerta, de vez em quando sai um Celeste da vida, que é uma coisa fantástica, assim. Só que... Celeste, para quem não sabe, eu tô sendo hoje o nota de rodapé de todos vocês. Celeste é um jogo que foi desenvolvido por um estúdio canadense que tem participação de 2 brasileiros. Ele foi o principal jogo indie de 2019 no The Game Awards, que vai ter agora a próxima edição no dia 8. E ele foi considerado o melhor indie no mundo. Os brasileiros que estão nesse estúdio ganharam tanta grana que eles se mudaram para o Canadá. Entrou o Bolsonaro no poder e eles foram embora. Não, eu tô fazendo essa linha de fazer as perguntas óbvias, porque eu, na televisão, até hoje, a minha avó não sabe como eu ganho dinheiro, ela não tem ideia de como é. Então, para ela, toda vez que eu vou na minha avó, a primeira pergunta que ela me faz é assim, tá tudo bem? E as contas? Tá com dívida? Fofa. Tá certo? Porque eu já entendi que mesmo depois de tudo igual, Gustavo. Porque depois de 24 anos de profissão, fiz 24 anos de carreira, ela não entende. E não tem como entender como é que alguém que aparece numa televisão, que é de graça, está ganhando dinheiro. De onde está vindo esse dinheiro? Uhum. E a maioria das pessoas não entende que por trás de uma cena com 2, 3 atores, existem 80 pessoas trabalhando. Né? Claro que na emissora, nas emissoras onde eu trabalhei, tinha muita gente que ficava só com fone de ouvido à toa e a gente sabia que estava fingindo, estava trabalhando, que o cara pega o fone. Não, claro, corria de um lado para o outro, não fazia porra nenhuma.
mas é muita gente por trás, né? Então eu estou fazendo essa linha aqui das perguntas óbvias, porque tem muita gente que... Será que é o cara... Você é um cara só por trás do computador criando? Por que precisa de tanta gente? Como assim um videogame precisa de um músico? Pois é. Precisa de... Especializado. Mas tem uma coisa legal que eu queria colocar aqui, que exatamente por essa dificuldade do brasileiro, né, de não ter essa indústria pulsante e tal, e da gente querer criar uma coisa da nossa cabeça e tal, e aprender, o brasileiro normalmente ele vai se virando e aprendendo um pouquinho de cada coisa, assim. Então, como eu fiz alguns jogos já sozinho, eu já mexi com música, eu já mexi um pouquinho com animação, eu já mexi um pouquinho com cada coisa, mas o que eu gosto mesmo é de programar. Eu quero ir na área mais focada em programação. Lá fora, como a pessoa já entra, já tem o pensamento de entrar na indústria com trabalhos específicos e tal, ela já entra sabendo, eu vou fazer animação, eu vou fazer música, eu vou ser programador, eu vou ser... E aí o brasileiro, quando ele sai daqui do Brasil e vai normalmente para esses outros lugares, ele entra numa posição acima dessa galera lá fora lá na Europa. Assim, porque ele já teve as experiências. Ele entra como generalista, porque ele sabe fazer um pouquinho de cada coisa e juntar todas as coisas. Enquanto o gringo, às vezes, ele só sabe fazer uma partezinha muito específica. Só que é exatamente isso, né? Quanto mais pessoas você tem que fazer uma partezinha muito específica, vai tendo mais qualidade em todas aquelas coisas. E aí é nessa Vocês querem saber uma curiosidade muito engraçada sobre o nosso setor? É o seguinte, a gente louva muito o Shigeru Miyamoto e o Hideo Kojima. O Hideo Kojima foi o criador da franquia Metal Gear, o Shigeru Miyamoto do Mario. Hã? Não, isso aqui é uma estátua que eu tenho homenagem a ele aqui, ó, que é meu santo. Eu louvo muito ele. Todo dia. Eu gosto do Kojima. Uma vela. Não, como é que é o nome dele, Gustavo? Eu tô chamando de Miyamoto. A gente louva muito aqui no Brasil. A gente louva muito esses desenvolvedores. O criador do Mario, vou pegar ele, por exemplo. Que é um generalista. O cara vem falar japonês, era só falar isso desde o começo. E o brasileiro, quando vai lá fora... Nem modo tem. E o cara... Não, por favor, vamos falar o que ele fez. O criador do Mario. Ídolo. O criador do Mario. Deus, pronto. Da indústria. Deus. Então, ele é um generalista. Ele é um cara que fez, acho que, se não me engano, a parte gráfica dos primeiros jogos do Mario no começo. Ele não era um programador cabeçudo que nem o Thiago. E o caso do criador do outro jogo lá, que eu não vou repetir o nome, porque senão o Gustavo vai começar a tirar sarro, ele era um designer. E geralmente são caras que depois viram... Os caras geralmente viram depois generalistas. O brasileiro fica com autoestima baixa, achando que nada aqui dá certo, e aí você tem o Rafael Grassetti, que vai para um Santa Monica Studios lá na Califórnia e vira o diretor de arte do God of War, que vende em uma semana 5,3 milhões de cópias. Teve um caso que eu cobri de perto... Cópia que você fala disco físico, Pedro, do jogo? Oi? Você fala cópia disco físico? Não, cópia total, físico e digital, tudo. Ah, tá. E é o recorde de vendas de um jogo exclusivo. Teve o caso, por exemplo, do Horizon Zero Dawn, que é um jogo também muito bem vendido. Esse daí não é um caso de um cara que ficou famoso como o Rafael Grassetti, que é um generalista na área de arte. Mas tem generalista é o quê? Só para entender. O que é generalista? É um cara que não é nem programador, nem designer, é o cara que cuida de tudo. Ele gere o negócio. E geralmente é o cara que dá as entrevistas. Todos os pedacinhos que ele manja de tudo. E é ele que dá as entrevistas. Fazer essa linha, Silvio Santos, que o Pedro acha que está falando pro grupo dele de WhatsApp. Não, é que é legal que eu tô traduzindo o que vocês falam. Quando vocês falam alguma coisa codificada, e quando eu falo codificado, vocês vão lá e me traduzem. Tá ótimo a live. Tem um jogo importante também aqui no Brasil, para mobile, e que eu vi que ele foi lançado também tem alguns anos já. Candy Crush. Não, minha mãe joga todo dia. Que é um jogo inspirado no Top Gear. Que é um jogo inspirado no Top Gear. Então, eu vou falar duas situações também que mostram a nossa relevância e eu internacional. Nem sou gamer, viu? Olha como é que eu tô conhecendo. Porque o Carlito me lê. O Horizon Zero Dawn, que é um jogo que foi lançado por um estúdio que depois foi adquirido pela Sony, que é a Guerrilla Games, ficou gigantesco. Os robôs do jogo, que foram premiados internacionalmente, foram feitos por um estúdio. Só me fugiu agora, desculpa. Agora é o meu momento sudestino, Carlito. Agora você tem que meter o pau em mim. Foi num estado do Nordeste. Eu tô tentando lembrar qual que foi o estado, mas eu sei o nome do estúdio. É o estúdio que se chama Diorama. Eles fizeram a modelagem dos robôs. Quem fez a publishing desses robôs
foi um outro estúdio brasileiro chamado Cocu, esse de São Paulo, Usurpador, sabe, né? Usurpador e Sudestino. Os dois estúdios brigaram e os robôs foram premiados lá fora. Eu entrevistei a Diorama depois e dei o crédito para eles pela criação dos robôs. Eu vou olhar agora no Google só para não falar... para falar direitinho. Mas eu tô falando assim, a gente tem projeção internacional, inclusive de gente daqui de dentro. É isso que eu tô tentando explicar para vocês, entendeu? O Horizon Chase foi outro jogo que também eu acompanhei desde o berço. E eu jogo até hoje, que tem uma fase é muito bom. Que tem 3 meses que eu não consigo passar. Ele foi inspirado em Top Gear e o Barry Leach, que é um compositor inglês, que fez a trilha original do Top Gear, ele faz a música do jogo a convite do estúdio. Exato, que é de isso Porto eu sabia, Alegre. porque eu gosto do jogo, eu fui pesquisar. Essa informação eu sabia?